juntos para isso, ok? Dá só mais um tempinho, né, para esperar o pessoal chegar. Alguém gostaria de dizer alguma coisa? Hanna, você está muito sumidinha, Hanna. Eu, professor? Ligar a câmera é um ponto fraco. Por que, Hanna? Não quer mostrar, né, Hanna? É um caso diferenciado. Sei, é que nesse exato momento você deve estar deitada na sua cama com o celular assistindo a aula. Olha que legal, né? Deitada não, mas estou na cama. Só não pode dormir, né, Hanna? Thursday não, acho que não. Então vamos lá. O nosso tema da nossa aula de hoje vai falar sobre o direito à vida, vai falar sobre o que é bioética, que vai ser fruto de moral, de bons costumes, de todos aqueles valores que a família proporciona para a gente enquanto cidadão, desde o momento em que nós nascemos, desde o momento do nosso nascimento, nossa família nos impõe algumas regras, algumas culturas que nós vamos seguir ou não.
Como vocês perceberam, hoje nós vamos falar sobre a mulher, né? Nada melhor do que falar sobre a mulher, trazendo uma mulher, exaltando a figura da própria mulher. Essa música que eu coloquei para vocês é a música do Pixinguinha, e ela diz o seguinte: Tu és divina e graciosa, estátua majestosa, do amor por Deus esculturada, e formada com ardor da alma da mais linda flor, de mais ativo olor, cheiro, e que na vida é preferida pelo beija-flor. Se Deus me fora tão clemente aqui neste ambiente de luz, formada numa tela deslumbrante e bela, teu coração junto ao meu lanceado, pregado e crucificado sobre a rósea cruz do arfante peito meu, tu és a alma ideal, estátua magistral. Ó amor perenal, do meu primeiro amor, sublime amor, tu és de Deus a soberana flor, tu és de Deus a criação, que em todo o coração sepultas um amor, o riso, a fé, a dor, os sândalos olentes, cheios de sabor, em vozes tão dolentes como um sonho em flor. És láctea estrela, és mãe da realeza, és tudo, enfim, que tem de belo em todo o resplendor da santa natureza. Perdão se ouso confessar-te, que hei de me surpreender-te. Ó flor, meu peito não resiste, ó meu Deus, o quanto é triste a incerteza de um amor. Que mais uma paz penar em esperança, em conduzir-te um dia ao pé do altar, jurar aos pés do Onipotente em preces comoventes de dor e receber a unção da tua gratidão, depois de remir meus desejos em nuvens de beijos, hei de envolver-te até meu padecer de todo fenecer. A mulher está presente e sempre esteve presente em toda a história da nossa humanidade. E o tema do nosso bate-papo de hoje é a saúde da mulher brasileira, direito e bioética na perspectiva do aborto. A mulher sempre esteve presente em todos os momentos da nossa história, mas nem sempre teve os seus direitos, nem sempre foi tão respeitada e tão idolatrada como na música de Pixinguinha, que é um retrato cultural dessa mulher, do homem que prezava pela beleza da mulher, que era o encanto, que era seduzente, que era a flor onipotente. E hoje, como essa mulher é vista hoje? Com o desenvolvimento da nossa sociedade, a perspectiva da mulher começa a mudar e a mulher começa a ser vista por outros olhares diversos do que o do Pixinguinha, com a música A Rosa, como a música Mulher Brasileira. Agora chegou a democracia. Agora chegou a democracia. Norte a sul do meu Brasil, caminha sambando, quem não viu, mulher de verdade. Sim, senhor, mulher brasileira, linda de amor. Agora chegou a democracia. Norte a sul do meu Brasil, caminha sambando, quem não viu, mulher de verdade. Senhor, mulher brasileira, linda de amor. Alô, Suíço! Agora chegou a democracia. Mulher brasileira,
norte a sul, Maia, do meu Brasil, caminha samba. Quem não viu mulher de verdade? Sim, senhor, mulher brasileira é verdade. Olha, chegou a que beleza, que beleza. Oh, olha aí. Agora o coral só das mulheres. Mas eu volto a dizer, se vê que não vai dar, não for. Só as mulheres. Agora chegou. Palmas para as mulheres, que as mulheres merecem. Canta muito bem. Como vocês podem observar, a música enaltece a mulher brasileira. Mas com que ares está enaltecendo a figura da mulher brasileira? Mulher brasileira em primeiro lugar. Então ele está querendo dizer que a mulher brasileira deve ter todos os direitos que a ela sempre foram negados em nosso historiário, em toda a nossa cultura. Mulher brasileira em primeiro lugar, caminha sambando, quem não viu. Já não começou a denegrir um pouco a história, a imagem dessa mulher? Ela só vai estar feliz se ela estiver caminhando e sambando. E que isso vai acontecer de norte a sul. Não tem um aspecto preconceituoso aí? Agora chegou a vez eu cantar, mulher brasileira em primeiro lugar. Enaltece que a mulher tem que estar em primeiro lugar sempre, que a mulher conquista os seus direitos, ela vai ter o seu empoderamento, e que de norte a sul do Brasil, a mulher caminha sambando. Ela deve caminhar sambando. Por quê? Por que ela caminha sambando? Porque a sua história não foi de coisas boas, não é? Até que a mulher se empodere. E nem nos dias de hoje a história da mulher é vista com bons olhos. E isso é sempre retratado na música popular brasileira. Existem outras músicas que vão começar a trazer a imagem da mulher e trazer o aspecto positivo e o aspecto negativo, onde nós vamos discutir isso dentro do feminismo. E aí vem outra música que vai tratar um pouco dessa mulher, que é a mulher que tem que viver sambando, feliz, demonstrar para o seu marido, para o seu companheiro, para a sua família, que ela é feliz no todo. Fazer o que você me faz. Desgraçada, não tem consciência. Não sabe que eu sou um pobre rapaz. Assim você me leva à falência, porque a paciência eu já não tenho mais. Tá pensando que eu entro na sua? Eu conheço facilmente esse tipo de perua. Só se preocupa em chamar a atenção. Não você quer, cabelo borrão. Você só pensa em luxo e riqueza. Tudo que você quer, é por isso que eu morro de saudade da velha mulher de verdade. Sabe como é? Eu me entendi com você, mas eu tô pensando nela. A velha, tudo que era mulher. Tudo que dá. Você não sabe o que é consciência. Não teve eu sou pobre e capaz. Você só pensa no viver. Tudo que você quer. Ai, meu Deus, da velha. Aquilo sim é que era a mulher. Aquele
Como vocês podem ver, a música vai enaltecer a figura da mulher de novo. Amélia é que era mulher de verdade, aquela mulher que era totalmente submissa, a mulher que sempre foi motivo de posse, de propriedade no passado, começa a ser objeto de conquista de direitos, de repente essa mulher passa a ser a Amélia, totalmente submissa, frente a todo um poderio masculinizado, não é? Que vem de uma sociedade machista, de uma sociedade que é totalmente patriarcalista, como a nossa sociedade. E a música vai dizer que nunca viu tanta exigência, nem fazer o que se faz. Você não tem a menor consciência de que eu sou um pobre rapaz. A Amélia, que era mulher de verdade, ela passava fome do meu lado e me achava bonito mesmo assim, mesmo não tendo o que comer. E a Amélia era então a mulher de verdade, porque ela não tinha qualquer vaidade, ela enfrentava tudo aos trancos e barrancos, ela era a mulher que ia estar sempre do lado do seu esposo, de cabeça baixa, sendo aquela mulher exemplo, até que na música popular brasileira, a mulher começa a ter a sua imagem cada vez mais denegrida. E isso vai começar a trazer grandes influências para todo o historiar da nossa sociedade. É a rainha dos detentos, das rosas dos vazareiros, dos mulheres do inferno. Mas também nasceu de aos vinhos sem saúde, as viúvas sem poder. Ela é o poço de bondade, e é por isso que a cidade vive dizendo: Chuva a Javi, Chuva assassina. Um dia surgiu brilhante, das mãos duas vezes comante, e o enorme Zezé. Para os outros edifícios, os inimigos mais benefícios, são 2 milhões assim. A cidade abandonada, se quedou fora precisada, então pra guerra. Mas o Zeppelin gigante desceu o seu comandante, dizendo mudei de ideia.
Quando vi nessa cidade, todo horror e iniquidade, resolvi tudo explodir. Mas posso evitar o drama, se aquela famosa dama, essa noite recebi. Essa noite uma parceria, ele é muito pra caminhar, ele é muito de cuspir, ele é muito pra caminhar, mas eu tô louco com ela, foi tão singela, te atirar no coraceiro. Um guerreiro tão gostoso, tão querido e poderoso, era ela, prisioneiro. Até se precisar dela, lindinha seus cabelos. Ia deitar também tão nobre, tão cheirando a briga pobre. Preferia amar com os filhos. Alô, Vitão heresia, a cidade com Maria foi beijar a sua mão. O prefeito de joelhos, os olhos vermelhos, o guerreiro morreu. Vai morrer, Jadiri, vai morrer, Jadiri. Você fechou de não falar, você foi mais Jadiri. Você não estava querendo, nem de Jadiri. Foram tantos os pedidos, tão sinceros, tão sentidos, que não me ligou seu asco. Nessa noite que você late, ele pegou seu amante, que não queria dar seu carrasco. E ele que fez essa sujeira, nos usou a noite inteira, até ficar saciado. E nem bem amanhecia, partiu numa nuvem fria, com seu zeppelin prateado. Um suspiro aliviado, ela se virou de lado e tentou até sorrir. Mas quando olhou o dia e a cidade Vocês conseguem visualizar que a mulher começa a ser vista como um objeto dentro da nossa sociedade. Sempre foi, desde os primórdios, e com o desenvolvimento da sociedade, ela começa a ser vista cada vez mais como um objeto em que as pessoas consomem, buscam para consumir. Os homens, né, vão buscar para consumo. E é aí que vai entrar, então, toda a nossa história de hoje, que nós vamos falar da saúde da mulher brasileira, dessa mulher que nunca teve direitos iguais aos direitos do homem, que passou a ser endeusada, mas ao mesmo tempo em que era endeusada nas famosas composições musicais, por detrás destas composições, nós já víamos traços de uma maioria que buscava uma mulher que fosse objeto. Com isso, nós vamos ter a figura da Amélia, nós vamos ter a figura da Geni. Se vocês prestarem atenção, a Geni é uma representação de Maria Madalena, da Igreja Católica, não é? Joga pedra na Geni, joga bosta na Geni, ela foi feita para apanhar. Ou seja, a Geni é vista como uma prostituta que vende o seu corpo. Hoje nós estaremos falando de corpos, da propriedade do corpo de cada um. Cada um de nós tem propriedade no seu corpo. Quem garante a propriedade do corpo? A propriedade e o direito à vida, à liberdade de tudo. Vai ser a nossa Constituição Federal, que é a nossa lei maior, que está aí no cantinho, no quadradinho. A nossa Constituição Federal é a nossa lei maior que existe na nação brasileira, no Estado brasileiro. E essa Constituição Federal, ela vai garantir a todos, de forma igualitária, o direito à saúde. Significa dizer que todos têm direito à saúde. Homens, mulheres, crianças, idosos deficientes, transexuais, todos são iguais perante a lei. Não tem distinção. Então, a lei, a Constituição Federal, que é a nossa lei maior, vai garantir o direito à saúde a todos. Tudo isso passa por um grande processo evolutivo e histórico, onde a mulher era vista como objeto e ainda é vista nos dias de hoje como objeto por alguns setores da sociedade.
A grande transformação da figura da mulher começa na Revolução Francesa, que vai ser a Revolução Industrial, então séculos 18, 19, 17, 18, 19, o auge da Revolução Industrial, onde nós vamos ter, inclusive, uma obra que se chama Leitura das Mulheres Operárias. É um momento de grande transformação, onde toda a sociedade deixa de acreditar, deixa de seguir as regras da igreja como supremas e começam a dar confiança à nossa Constituição Federal, que já existia. Não é a atual de hoje, de 1988, mas já existia. É nesse momento em que a igreja começa a perder o seu poder, a mulher começa a ganhar o seu espaço, elas vão ser as operárias dentro das fábricas, é a Revolução Industrial. Com isso, começa a luta por uma conquista de direitos e a uma saúde, a disponibilização por parte do Estado, a uma saúde voltada ao sexo que até então era considerado como frágil, que é o sexo feminino, que nós sabemos que não é tão frágil assim. O sexo feminino, ele começa a buscar os seus ares por intermédio dos movimentos sociais, das primeiras escritoras, poetisas, como Clarice Lispector, Hannah Arendt, dentre filósofas aí, Marilena Chauí, que vão trazer os seus pensamentos sobre a sociedade e questionar esse poder, questionar os seus direitos. E com isso, nós vamos tratar, então, se o aborto ele é um direito de escolha da mulher. De uma mulher que vem de uma sociedade oriunda do machismo, do patriarcalismo. Nós somos frutos de uma sociedade estritamente patriarcal. Tudo isso é resquício do Estado romano. Lá em Roma, as famílias eram patriarcais. As famílias patriarcais em que os homens exerciam o poder é que tinham direito na sociedade. As famílias que não eram patriarcais, que não tinham o homem exercendo como chefe da família, ditador das regras, do bem, do mal, do justo e do injusto, não tinha poder. Depois do Estado romano, nós passamos para o Estado medieval, onde quem detinha o poder era o senhor feudal aliado à igreja. A igreja determinava as regras de conduta, até que nós entramos no iluminismo, na Renascença, e vamos ter a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, em que a mulher começa a conquistar os seus direitos, ser dona de si, ser dona do seu corpo, da sua liberdade, da sua vontade. Tratar de aborto vai ser tratar de uma consciência moral de cada um e de como se dá a concepção da vida. Porque se a concepção se dá por meios não tão corretos, nós vamos questionar por que não praticar o aborto. O aborto, ele é previsto na legislação brasileira como sendo um crime. Então, o aborto no Brasil é crime, embora todos somos livres perante a lei. Toda mulher é dona do seu corpo, é dona de si, ela é livre, mas se ela praticar o aborto, ela vai estar praticando um crime. Mas nós temos exceções a isso. Quais são essas exceções? Se a vida da mulher estiver em risco, se a gravidez for resultante de violência sexual, que é o caso do estupro, e da anencefalia do feto, o feto que vai nascer sem cérebro, anencéfalo. São as 3 hipóteses em que, se for feito o aborto, ele deixará de ser um ato ilícito, ele deixará de ser um ato criminoso. Por quê? Porque a maior lei, o maior direito de todos os nossos, garantido pela Constituição Federal, é o direito à vida. Depois do direito à vida, vem o direito à liberdade, à escolha. E aí vai prevalecer a vontade de quem? Da mulher ou do médico? Prevalece a vontade do médico, porque ele sabe se a mulher está correndo risco ou não,
Ele sabe se essa gravidez é decorrente de um abuso sexual, porque vai ter uma denúncia dessa mulher, e se o feto vai nascer com anencefalia. O médico vai ser a pessoa que vai poder contribuir para que não seja qualificado esse aborto como um crime. A saúde, ela corre diversos riscos, no caso do aborto. Por quê? Porque eles são geralmente feitos em clínicas clandestinas, então essas clínicas abortivas não são seguras, são feitos usos de remédios que são proibidos, inclusive as famosas garrafadas, o tal do chá de canela com não sei o que, não é? Todo mundo tem uma história de família aí que fala dessas coisas, principalmente para a formação das meninas, né? Que quando viram moças, começam a ter esse contato mais aberto com os seus pais. Se vocês prezarem pela história de Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, por que Chapeuzinho Vermelho? Vocês sabiam que na história, a menina, quando virava moça, ela usava um gorro vermelho, que era o sinal para mostrar para a sociedade que ela estava apta ao casamento, que ela já tinha se transformado numa moça e que os rapazes já poderiam cortejá-la e apresentar dotes para ter a realização do casamento. Se nós analisarmos as histórias infantis com riqueza de detalhes, nós vamos ver a prática de vários crimes aí. Rapunzel, jogue suas tranças, não é? E aí o príncipe encantado subia na torre, aí aparecia a bruxa malvada, não é isso? Não é nada disso. Rapunzel, príncipes, princesas, castelo, nos remete ao período medieval. Período medieval, será que uma moça seria aceita dentro da sociedade se fosse mãe solteira? A família não iria destituí-la do seu poder? A família em si não perderia o seu poder perante uma sociedade que era toda religiosa, que era toda cristã? Tudo isso é visto como pecado. E aí? Rapunzel, a verdadeira história é que ela era mãe solteira, ela ficou mãe solteira, a família colocou-a na torre para ela ser protegida do falatório da sociedade. O príncipe ia visitá-la, que foi o cara com quem ela se relacionava. E a bruxa não era bruxa, era apenas a senhora que cuidava dela, que a protegia. Quando essas crianças nasciam, a família assumia a criança como se fosse do casal e não da filha, para não mostrar que essa filha era uma mãe solteira. Isso traz resquícios até os dias de hoje, dentro da nossa sociedade. Falar em aborto é falar na interrupção da gravidez com destruição do produto da concepção, que vai ser o feto, que já tem vida. No direito, nós vamos ter várias teorias que vão tratar desse direito à vida. Nós vamos ter uma delas que diz que desde o momento da concepção já tem vida. Outros vão dizer que a vida começa com o nascimento. Hoje, a teoria mais aceita é que com a concepção nós já temos vida, já tem um coração batendo lá dentro. E esse coração, se for interrompido esse coração de bater, nós estaremos praticando o crime de aborto. O aborto, ele vai ter consequências no que tange à saúde, vai trazer muitos riscos, isso vai implicar no papel do Estado, que pensa no bem físico, no bem mental e espiritual das pessoas, né, das mulheres, no caso, no que tange as afecções e as doenças. Por isso que nós temos o Sistema Único de Saúde, o SUS, que é exemplo para todos os estados, para todas as nações, né, que em outros estados não existe Sistema Único de Saúde que garanta o direito à saúde de uma forma digna. Nós temos um direito à saúde? Temos. Gratuito? Temos. Bom ou ruim?
Nós temos, o Estado nos oferece. A forma como ele é proporcionado a nós é que é questionável, mas que sai lá do Estado enquanto ente maior, que passa pelos estados menores até chegar nos nossos municípios, chega. Se acontece algum desvio aí, já não é mais culpa daquele Estado, porque ele fez o seu repasse para o Sistema Único de Saúde. E o objetivo é sempre fazer o papel de prevenção. Por isso que nós temos as consultas preventivas para as meninas, né? Para os meninos é um pouco mais tarde, mas também tem. Os direitos fundamentais têm seu fundamento no princípio da pessoa humana em maior ou menor grau. Falar de vida é falar em dignidade da pessoa. Todos nós, homens ou mulheres, temos o princípio da dignidade humana. Todos nós somos dignos de termos nosso direito à saúde respeitado e garantido, assim como o nosso direito à vida. A saúde faz parte do direito à vida, da garantia desse direito que nos é ofertado. E uma vez que a mulher pratica o aborto, nós vamos ter os tipos de aborto, que vai ser o aborto natural, o aborto permitido e o aborto criminoso. Abortar, tirar a vida. Aborto natural, ele não é crime e ocorre quando há interrupção espontânea da gravidez. O aborto criminoso é aquele proibido por lei. O aborto natural é aquele em que ele acontece espontaneamente. O corpo da mulher, por si só, vai expelir o feto, vai expelir o produto da concepção. É natural, não é crime. Ele não pode ser provocado, porque se ele for provocado com os chás, as garrafadas, colocar agulhas e cutucar, isso é crime. Então, o aborto, ele vai ser natural se houver uma expulsão natural. E ele vai ser criminoso se for utilizar de outros artifícios. Ele vai ser permitido, então, que vai ser chamado de aborto legal ou permitido, e ele se divide em terapêutico necessário. É utilizado para salvar a vida da gestante ou impedir riscos à saúde em razão de uma gravidez anormal, como é o exemplo da eugenia, né, o feto que tem má formação no cérebro, e se trouxer riscos à vida da gestante e se for produto do estupro. O criminoso, o aborto criminoso, quando a mulher força a interrupção do desenvolvimento do feto ou embrião, que é praticado por motivos de dificuldades financeiras, prole numerosa, e é realizado com frequência de forma clandestina. Quando a própria mulher pratica o aborto do feto, do embrião, essa interrupção, ela vai sempre fazer isso. Ou por questões financeiras, como que eu vou manter o meu filho? É isso que vai vir no primeiro momento na cabeça. Ou já tenho 10 filhos, não dou conta de ter mais, e não acho engraçado ter 10 filhos, porque é super natural, ainda nos dias de hoje, termos essa formação cultural de que a mulher é feita para reproduzir, que tem que ter diversos filhos, uma família gigantesca, só que aí esquece que esse filho tem que se formar, tem que estudar, tem que ter boas condições, e na sociedade do risco e das consequências, segundo o Giddens, a qual nós estamos inseridos hoje, é possível proporcionar tudo isso para um filho, por isso o controle de natalidade se faz necessário, por isso se faz necessário que os casais façam o seu planejamento familiar, e que os meninos e as meninas tomem muito cuidado nas suas relações afetivas, nos seus namoros. A maioria dos abortos são feitos em clínicas clandestinas, com remédios, agulhas, dentre outras coisas que são feitas aí. O fomento ao mínimo existencial. O governo, ele deve executar os projetos de forma que incluam a fiscalização da dignidade humana prestada pelo Estado, detentor de poder, controle social.
que está falando aí? Está falando que o Estado, que a Constituição Federal, dá poder para alguém. Esse alguém vai ser o nosso representante maior. Ele vai ter o poder de todo o Estado nas mãos, porque nós votamos nele. É por intermédio do voto que ele tem que garantir o mínimo para a nossa existência, para a nossa saúde, para a nossa educação. No caso aqui, nós estamos falando de saúde. Então, o Estado tem que garantir um mínimo para que nós tenhamos uma saúde digna. Nós estamos tendo isso com o nosso Estado de hoje? Nós estamos vendo a todo instante na TV que não, principalmente nos casos da pandemia, não é? Esse Estado, ele é detentor de um poder, é ele que vai controlar toda a sociedade, não só com suas regras, mas também com a proporção de políticas públicas. Ele vai propor políticas públicas para nós, vai ter uma proposição de inclusão social por intermédio da saúde. Por isso que nós vamos ter a nossa carteira de vacina, vamos fazer os atendimentos, vamos ter garantia aos atendimentos médicos nos postos de saúde, por isso que tem a vigilância sanitária, isso é tudo política pública de inclusão à saúde. Importante destacar que a dignidade da pessoa humana é intangível, não pode ser quebrada. Todos nós temos dignidade, homens e mulheres. Os poderes públicos estão obrigados a respeitá-la e protegê-la. O preceito recolhe sua inspiração na Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, em 1948, sem olvidar o respeito aos direitos naturais, inalienáveis e sagrados do homem, propugnados pelos revolucionários franceses após a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Desde 1948, nós temos a garantia do princípio da dignidade da pessoa humana. Todos nós temos a nossa vida em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós vamos ter a nossa liberdade. Em terceiro lugar, nós vamos ter todos os direitos garantidos. Saúde, educação, transporte, moradia, todos no mesmo patamar de igualdade. Por isso que a saúde é tão importante. Em alguns aspectos, nós vamos depender da questão da liberdade, que vai ser a nossa vontade, o nosso arbítrio. O artigo 28 do Código de Ética da Medicina, ele estabelece que é direito do médico recusar a realizar atos médicos que, embora permitidos por lei, sejam contrários aos ditames da sua consciência. Ou seja, o médico tem a possibilidade de recusar a realização do abortamento caso sua vontade, objeto de consciência. Aí nós vamos entrar numa questão delicada, que é a questão da moral. Desde que nós nascemos e somos jogados dentro de uma sociedade, nossa família vai nos impor algumas regras de conduta, do que é bom, do que é mal, do que é justo, do que é injusto, do que é certo e do que é errado. É a partir dessa moral que a nossa família vai formar a nossa consciência, que nós vamos dar origem à criação de leis. As leis existem para confirmar que aquilo que nós achamos como certo e como errado é verdadeiro. Por isso que tem a lei que proíbe determinadas condutas. No caso, nós estamos falando do aborto. Essa consciência moral vai ser respaldada quando nós escolhemos a profissão que nós vamos seguir. Então, independentemente da profissão, nós vamos ter um código de ética e disciplina, que vai disciplinar como nós devemos agir diante dos acontecimentos sociais. Ou seja, se eu sou advogado, eu tenho o código de ética da advocacia. Se eu sou médico, eu tenho o código de ética da medicina. Se eu sou dentista, eu tenho o código de ética da odontologia. Se eu sou enfermeiro, eu vou ter o código de ética da enfermagem.
todas as profissões vão ter o seu código de ética, que vai dizer o que é certo e o que é errado. Aqui, no artigo 28 do Código de Ética da Medicina, o médico, quando se forma, ele vai fazer o juramento de Hipócrates, que é da mitologia, né, um deus grego, e ele vai dizer, vai prezar pelo direito à vida. Só que na hora de escolher, nós vamos prezar pelo direito à vida de quem? Da mãe ou da criança que está sendo gerada? Nós vamos prezar pelo direito da mãe. É isso que vai dizer o código de ética. E quem vai ter a consciência moral disso? O médico. E se souber que a mãe não vai ter condições de sobreviver, posso retirar o filho e tentar salvá-lo? Sim, o código de ética vai estabelecer isso. E isso vai depender da consciência moral de cada um. Quando uma mulher pratica o aborto por sua livre e espontânea vontade, ela está agindo com a sua consciência moral. Ela não está agindo de acordo com a ética. Então, a consciência moral tem os seus valores dentro da nossa sociedade extremamente impregnados. E a quem cabe a escolha, a quem cabe o direito de escolher entre o aborto ou não? Cabe ao médico ou cabe ao paciente? Vai depender, cada caso é um caso. Isso vai depender da consciência moral valorativa que a família nos impõe os nossos valores. Esses valores vão virar valores éticos, vão ser leis, vão ser códigos que estarão prevendo isso. O que prevalece é o direito à vida. No ramo do direito, que é a minha área, isso vai ser estudado dentro de uma disciplina específica que é chamada de bioética. Bio significa vida e ética é agir dentro dos padrões do certo e não do errado. Esses padrões de certo e errado são oriundos daquela moral valorativa que veio da nossa família. Então, de onde nós estamos inseridos desde o momento do nosso nascimento, é que vai ditar os padrões do que é certo, do que é errado, do que é justo, do que é injusto, e depois isso vai virar algo ético, vai dizer o que é correto fazer, qual é a atitude que deve ser tomada. E aí nós vamos ter muitas discussões no que tange à bioética, à biotecnologia, no que tange ao direito à vida e à liberdade das pessoas. Por exemplo, nós temos a utilização de células-tronco. Quantas meninas já não compraram, as meninas têm mais o hábito, né? Não compraram um creme e tem lá células-tronco para rejuvenescimento. E já usaram, ou as mães têm. Leiam o rótulo dos cremes. Do que eles são feitos? Se são feitos de célula-tronco, é feito de abortos. E nós utilizamos isso para a nossa estética. E os prejuízos salutares que uma possível mulher que foi fruto desse aborto, foi prática desse aborto, praticou um crime, esse feto que foi retirado virou um creme para ser utilizado na estética e rejuvenescer o rosto. O que é que nós devemos mudar na nossa sociedade para que nós tenhamos diminuído o índice de abortos? Nós temos que mudar a nossa cultura valorativa, moral, que em prol da tecnologia e da estética, nós estamos nos submetendo a tudo. Inclusive as famílias que não podem ter os seus filhos, que a mulher possui problemas, ou o homem possui problemas, e não conseguem ter os seus próprios filhos, e vão recorrer à biomedicina, ou a biotecnologia, que nós chamamos, e vão ser feitas as fertilizações in vitro, onde eu posso escolher a cor dos olhos, se vai ter cabelo liso ou crespo, se vai ser branquinho, se vai ser moreninho. Ou uma mulher que quer ser mãe solo, mãe solteira, né? E essa mulher vai num banco de sêmen,
numa clínica específica, contrata para que seja fecundado, feito um filho in vitro nela. E aí, por que ela não adota, ao invés de fazer um? Tem tanta criança perdida por aí, pedindo um ato fraterno, um ato de acolhida. O homem também pode ser um pai solo, né? Isso também existe. Vai na clínica, contrata uma barriga de aluguel. Essa barriga de aluguel não vai utilizar o óvulo dela, vai utilizar o óvulo de um banco de óvulos de doação. Então, as pessoas podem doar, tanto os homens quanto as mulheres podem fazer doação nos bancos genéticos e as pessoas vão lá e utilizam o seu material. Você que enquanto doador não vai ter conhecimento, nem o homem nem a mulher, não vai ter conhecimento de para quem foi doado, deixou de ser doado. Já pensou ter uma cópia sua zanzando por aí? Sem você saber que você teve um filho, mas você doou, foi um ato fraterno seu? Pode até ser. Mas e o ato fraterno da pessoa que foi lá e quis ser a mãe, que quis ser um pai solo, uma mãe solo, um casal que quis ter o seu filho? Será que eles não poderiam partir para uma adoção? Será que tem tanto preconceito assim nas ações de adoção que nós não aceitamos? Será que não vem da nossa cultura moral valorativa que os casais se unem para terem os seus filhos? Pensando em tudo isso, nós temos que prezar pela dignidade da pessoa humana, pelo direito à vida, pela liberdade de escolha. Todas essas pessoas, a mãe solo, o pai solo, os casais, podem fazer a sua escolha, livres, todos nós somos livres. Só não somos livres para praticar as condutas que são errôneas, mas em prol da tecnologia, do progresso, nós estamos meio que deixando de lado a dignidade da pessoa humana e estamos buscando cada vez mais os meios tecnológicos, que têm o seu lado positivo, mas também têm o seu lado negativo. Com isso, nós podemos trazer um pouco do pensamento dos filósofos ou pensadores políticos Thomas Hobbes, Rousseau, John Locke e Pierre Bourdieu. O Thomas Hobbes diz que o homem é o lobo do homem, como vocês já estão carecas de saber, já falei outras vezes, e que o homem vai se aproximar do outro para conquistar os seus objetivos, e uma vez que ele conquista os seus objetivos, ele vai fazer uso da força, ele vai guerrear até que ele conquiste aquilo que os dois se uniram para conquistar. Então aí tem o desenho do homem arrastando a mulher pelos cabelos, não é? Quem é mais forte, o homem ou a mulher? É óbvio que é o homem. Olha a mulher submissa, olha a mulher que pode ser vítima de estupro, olha essa mulher jogada aí, sendo puxada pelos cabelos, violência doméstica, no mínimo que a gente ia caracterizar aí, né? Mas quantas interpretações nós podemos fazer? As ações humanas, para o Hobbes, baseia-se sempre no uso da força, o mais forte. O homem destrói o próprio homem. Aqui nós podemos caracterizar uma violência doméstica, aqui nós podemos caracterizar as estirpes de um estupro, não é? E não sabemos ainda se é de vulnerável ou não. O estupro, ele não precisa que se constitua o fato em si, aquilo naquilo, para que seja estupro. O estupro hoje, ele possui outros ares. Ele pode, inclusive, ser por um assédio feito na internet. Um assédio feito pelo WhatsApp de vocês pode caracterizar um estupro por serem menores de idade. Depois vem o pensamento do Rousseau. E o Rousseau vai dizer que o homem em sociedade, ele vai fazer alguns contratos, alguns acordos, assim como Hobbes fazia acordo para conquistar. Então, dois homens podem fazer um acordo para conquistar uma menina. Uma vez que conquista, os dois vão guerrear entre si, o mais forte vence e fica com a menina. Com que direito? Onde está a dignidade? Isso era para o Hobbes. E para o Rousseau? Para o Rousseau, nós vamos fazer um acordo. Vamos fazer um contrato. Nesse contrato, nós vamos ter cláusulas a serem cumpridas. E aí vão ser as ações humanas baseadas na solidificação de um contrato.
contrato social. Como exemplo disso, nós vamos ter a figura do casamento e do planejamento familiar. Então, vai começar com a conquista, saiu para balada, viu aquela pessoa, sentiu algo, enquanto não foi conversar com aquela pessoa, não quietou o facho. Isso é o instinto, é o nosso eu, nosso direito natural, está dentro de nós, é o nosso instinto, tem algo que faz com que a gente vá até lá. Depois que vai até lá, começa a rolar a paquera, o namoro, o noivado, até que vai virar o casamento. O casamento é nada mais do que um contrato, seja ele uma relação heterossexual ou homossexual, sempre vai ser um contrato. E ele tem origem num direito natural, no instinto, aquilo que faz com que a gente vá até o outro. Quantos de vocês já sentiram isso? A gente sente na escola, não é? Na balada, naquela festinha, sei lá onde que vocês costumavam ir antes da pandemia, porque agora é tudo na internet, né? E começa por aí, por aquela vontade que está dentro de nós. Essa vontade é o nosso direito natural. A partir do momento que começa o bate-papo, a gente já começa a fazer o acordo. O namoro é um acordo, o noivado é um acordo, o casamento é um acordo de vontades. Se houver o descumprimento de algo aí no meio desse caminho, tem o direito para garantir a nossa dignidade. Imagina aquele cara que ficou namorando a moça durante 13 anos. Nunca pediu ela em casamento. E ela foi fazendo o enxoval. Ou eles estão até noivos. E ela começou a fazer o enxoval. Ele construiu a casa, mas nunca resolveram casar. E aí, um belo dia, resolvem se separar. E aí? Fica por isso mesmo? Não. A moça pode pedir o ressarcimento de tudo que ela gastou para fazer o enxoval. No passado, as mães começavam a ensinar as suas filhas a bordarem, a fazerem tricô, crochê, para fazer o seu enxoval. Tinha os baús, né, com os enxovais para o casamento. E o rapaz que construiu a casa? Ele vai ter direito a quê? Se foi a moça que largou dele. Se a moça largou dele, ele também tem direito a que ela pague metade, ela vai pagar danos morais. Então, no caso, o acordo, geralmente, vai ser que pague metade da casa. Se foi o rapaz que largou da moça, ele vai pagar metade do enxoval. Eu posso pedir danos morais, a sociedade acha isso errado, um engambelou o outro, e não é? Então, isso vai trazer direitos e garantias à nossa dignidade perante a sociedade. Porque quem prevê que isso é certo e que isso é errado? A sociedade que nos inseriu desde o momento em que nós nascemos. E aí vem o John Locke. E o John Locke vai dizer que nós somos moldados pelo meio que nós estamos inseridos. Que assim como uma folha de sulfite, uma folha de papel em branco, a sociedade que nós estamos inseridos é que vai nos ensinar o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto. E isso vai formar a nossa moral valorativa, que vai ser o bem, o mal, o certo, o errado, o justo, injusto, que lá na frente vira ética, vira as minhas ações, as minhas condutas. Vocês já devem ter ouvido falar, nossa, aquela pessoa tem uma idoneidade moral, aquela pessoa é ilibada na sociedade, aquela pessoa é uma socialite. Por quê? Porque ela tem idoneidade moral, ela tem uma consciência do que é certo, do que é errado, do que é justo, do que é injusto, reconhecida pelos outros. É a sociedade que nos julga a todo instante, estabelece os padrões de moral. Dentro da convivência em sociedade, como está mostrando aí os homens reunidos, nós vamos ter alguns resquícios de machismo que vem dos nossos antepassados, vem da nossa história. Isso vai trazer consequências na sociedade contemporânea que nós estamos hoje e que eu já trouxe para vocês como reflexão com as músicas lá no comecinho, né? Ainda não trouxe músicas muito antigas, mas são músicas que já representam toda essa transcendência
do direito feminino, do machismo inserido nisso, do patriarcalismo. E aí vem o Pierre Bourdieu. O Pierre Bourdieu vai dizer que nós estamos inseridos no hábitos ecológico, para ele tudo é meio ambiente, e dentro desse ambiente, o que vai reger a nossa vida em sociedade vão ser os valores morais e éticos, que vão ser frutos da nossa crença, dos nossos costumes culturais, a que nós estamos inseridos, a que nós estamos submersos. Será que os valores mudaram? Será que é a mulher que diz a última palavra, ou é o marido que só diz, tudo bem, meu amor, né? Os padrões mudam, a sociedade muda, os pensamentos mudam, tudo muda. Nós podemos dizer quem somos nós? Eu não posso dizer quem eu sou, eu não sei quem eu sou. A todo instante eu estou mudando de acordo com a cultura, de acordo com o costume, com os meus conhecimentos, e o mesmo acontece com vocês. Vocês imaginariam que seria possível falar de Pierre Bourdieu, Hobbes, Locke, num tema como esse, retratando a figura do aborto, do direito à vida? Olha como uma coisa começa a amarrar na outra. É só nós pensarmos de forma mais abrangente e não fechar na teoria específica. O Pierre Bourdieu, que é o mais contemporâneo de todos, o Pierre Bourdieu, ele fala do hábitos ecológico. Nós estamos inseridos numa sociedade que tem uma cultura específica, que tem uma identidade cultural, que nós seguimos essa identidade cultural. Uma vez que nós deixamos de seguir isso, nós não seremos mais vistos como pessoas idôneas dentro dessa sociedade. Será que nós temos tanto direito dentro da nossa sociedade que nós podemos manipular a vida humana, nós podemos criar, recriar, matar, destruir, dar vida a alguém? E aí, como exemplo, nós trazemos o Frankenstein, não é? Será que nós temos o direito de criar pessoas? Nós podemos decidir a hora de nascer e a hora de morrer? É algo que nós nos perguntamos a todo instante. Hoje, a tecnologia, a biomedicina, a biotecnologia está tão avançada que é capaz de dar vida a pessoas, que é capaz de fazer transplantes inacreditáveis. E aí? Se faz um feto, uma fecundação in vitro, mas nós temos esse direito, nós somos dignos de determinar o dia em que nós vamos nascer e a hora que nós vamos morrer. Eu posso praticar eutanásia, matar alguém porque ela está sofrendo em cima da cama, porque ela está doente? Ela tem direito à vida. Mesmo que ela diga que ela quer morrer, nós não podemos matá-la. É o direito à vida. Ele é intangível, ele é inalienável, eu não posso vender. Eu não posso dizer que eu não quero mais viver. Será que eu posso determinar o dia de nascer? Uma mãe pode, né? Se o filho estiver pronto lá no forninho e o médico autorizar, porque o médico é a pessoa que tem o conhecimento, que tem a ética, que tem a moral para dizer se essa criança está pronta ou não para vir ao mundo, mas hoje preza-se pelo parto natural e não pelas cesarianas. A partir do momento em que nós nascemos, que todos nós comemoramos o nascimento, nós estamos comemorando a nossa morte. Nós começamos a morrer no dia em que nós nascemos. Nós começamos a morrer naturalmente, por isso que nós vamos envelhecendo. Cada comemoração de aniversário, nós não estamos comemorando a nossa vida, nós estamos comemorando a nossa morte. Nós morremos a partir do dia em que nós nascemos. E nós não temos o direito de tirar a dignidade, a vida, a liberdade de outra pessoa, a não ser que ela pratique um crime. E isso nos propõe uma grande confusão mental, um grande dilema na nossa vida, nos nossos pensamentos, nas nossas reflexões. E o que faz uma mulher decidir por um aborto, por uma prática criminosa, pela busca de uma clínica clandestina? Tem algo aí na sociedade que está errado.
A mulher, receosa de ser ainda mais humilhada e afrontada em sua honra, não resta outra alternativa senão guardar o dolorido silêncio. A gravidez exultante de estupro penaliza 2 vezes a mulher, além de ter o corpo violado de forma física, como resultados psíquicos, por vezes irreversíveis, ela ainda pode passar por não receber o atendimento e o respeito a que tem direito por lei, por parte dos hospitais, das autoridades policiais, da sociedade, do poder judiciário. Imaginem uma moça que foi estuprada. Primeiro comentário que vai ter na sociedade. Ah, não valia nada, andava com todo mundo. Vassourinha, corrimão, todo mundo põe a mão, não é assim? E o silêncio? Essa mulher vai guardar tudo isso em silêncio e não vai denunciar? Como vai ficar a consciência dessa mulher que foi vítima de um estupro? Quando ela olhar para aquele filho que nasceu, ela vai se sentir feliz por ter um filho? Ou ela vai lembrar da cena mais horrível que ela pode ter passado na vida dela? A cada instante que ela vê aquela criança crescendo, virando um adulto, e que pode ser um reprodutor da prática do mesmo crime. É algo para a gente pensar. Como fica a parte psicológica dessa mulher? O que faz com que ela pratique o aborto? Ou o que faz com que ela fique em silêncio? Será que a maioria fica em silêncio para não se sentir constrangida perante uma autoridade policial? Porque fazer um exame de corpo de delito é a cena mais horrível do mundo, mas tem que ser feito. Imagina a mulher ter que ir lá no médico legista, aí na região só vai ser em Cáceres, ir lá no médico legista, esse médico fazer um exame para ver se ela foi realmente estuprada. Ela tem que passar por testes psicológicos para ter uma possível cura disso, para tentar apagar tudo isso que ela passou. E praticar o aborto. E se ela é contra o aborto? E se ela é de uma religião que não aceita? Que a propósito nenhuma vai aceitar, né? Mas as evangélicas, principalmente, vão crucificá-la se ela fizer isso. Onde ficam as suas crenças? Onde fica a cultura? Ela vai ser apontada por toda a sociedade como a mulher que praticou o aborto. Será que ela não vai ser apedrejada igual a Geni? Ou será que ela tem que ser a mulher de verdade, que come o pão que o diabo amassou, como a Amélia, e fica quieta? Ter a sua voz silenciada, num momento em que nós buscamos cada vez mais a igualdade de direitos e de empoderamento feminino. É tudo isso que o tema nos propõe. Ser mãe tem que ser uma escolha e tem que depender de um planejamento familiar. O planejamento familiar deve ser imprescindível na vida das pessoas. Maternidade é opção e não obrigação. Diz a Maju, né, lá do jornal que a gente assiste. Nunca tive necessidade de ser mãe. Tem gente que não tem vontade, que não quer ser. E se ela for vítima de um estupro? Ela é uma pessoa famosa, tem tudo para ser vítima de um estupro, para ser assaltada e ser vítima de um estupro. E se ela quiser abortar? Ela pode? Pode, a lei garante. Ela foi vítima de um estupro. E como vai ficar a consciência moral dela? Que vem desde o dia que ela nasceu, do dia que ela começou a morrer. Que a família começou a impor os valores morais, culturais, sociais. Ela tem a liberdade de escolha. Mas e se ela engravidou porque ela quis e no meio do caminho ela resolveu mudar de ideia? Ela pode? Não pode. Porque ela vai estar praticando um crime. Essa imagem, olhem para ela. Bonita, não é? Chama atenção. Será que nós temos que prezar pela legalização do aborto? Que o aborto em todas e quaisquer formas deve ser legalizado, não deve ser praticado como crime? Ela traz muito resultados, essa imagem, ela traz questionamentos muito drásticos, mas não deixa de ser uma imagem bonita, não é? Nós podemos fazer várias interpretações olhando para a imagem, fixem os olhos na imagem.
Não parecem diamantes saltando? E onde vai ser introduzido algo? E a hora que introduzir algo e encontrar esse diamante pode se multiplicar em vários outros diamantes, ou num único diamante, e isso pode trazer uma vida, isso pode gerar uma vida, e nós podemos interromper a vida por uma atitude de falta de consciência. Será que tudo isso não é uma questão de planejamento familiar? Olha a quantidade de mães solteiras que nós temos hoje, de namorados que abandonam as suas namoradas. Tudo isso a imagem nos traz. Fixem os olhos na imagem. Ela traz tantas interpretações, tantas crendices, que basta nós analisarmos e começarmos a correlacionar com todas as teorias que nós já conhecemos, de todos os filósofos, de todos os sociólogos. Nós vamos cair naquilo. É consciência moral. Vem da minha formação familiar. E hoje nós temos a família que nós tínhamos antes, com os mesmos valores, pai, mãe, filho, regras, hora para chegar em casa. Nós não temos mais famílias assim, são raras as famílias assim. Hoje o maior índice de famílias é de famílias monoparentais, ou só o pai ou só a mãe. E aí vai ter os mesmos valores de antigamente, vai ter os mesmos valores, a mesma consciência moral com que nós tínhamos. Foi assim que o nosso governante ganhou a política. É assim que ele conquistou o poder, prometendo a retomada desses valores. Ele tem tanto poder assim, que ele pode fazer com que esses valores sejam retomados, se isso é da nossa consciência moral, da nossa formação familiar. Uma mulher morre a cada 2 dias devido aos abortos inseguros no Brasil. A cada 2 dias morre uma mulher por praticar o aborto clandestino. São feitos com remédios, com chás e com agulhas. Agulha de crochê, de tricô. Coloca a agulha e vai futucando até que tenha o aborto. Ou remédios que fazem com que o feto seja dilacerado, saia em pedaços. E a saúde feminina fica como? Será que quando ela quiser ter um filho posteriormente, ela vai poder ter? Se o aborto for autorizado, se for praticado por um estupro, ele vai ser feito perante os métodos corretos, por um médico, alguém que estudou, que sabe o que está fazendo, para que ela não corra riscos no futuro, quando quiser ter uma possível gravidez. Mas tudo isso vai depender também muito do psicológico de cada um. E aí nós temos várias campanhas na internet, nas redes sociais, principalmente no Instagram, a todo instante, falando pela vida das mulheres, legalize o aborto. Pela vida das mulheres, vamos autorizar que todos os tipos de aborto não sejam crime? Posso enfiar uma tesoura lá e resolver o problema, como na imagem? O aborto é um assassinato, é uma prática criminosa. Nós estamos tirando uma vida. Direito ao nosso corpo, legalizar o aborto. Toda mulher tem direito ao seu corpo, todo homem tem direito ao seu corpo, faz dele o que quiser, o que bem entender. Quer vender o corpo, vende. Tem regras, inclusive, para isso. Vai ter punição para isso. Quem vai falar dos corpos vai ser Michel Foucault, outro filósofo, que tem 2 livros que falam sobre a sexualidade. Falar de sexualidade ainda é um tabu dentro da nossa sociedade, principalmente dentro da nossa família. Quantos pais sentaram com seus filhos homens e falaram de sexo? Quantas mães sentaram com suas filhas e falaram de sexo? Por isso que praticar o aborto tem que ser algo que tem que ser muito bem pensado. A nossa sociedade é a sociedade do machismo. Quanto mais meninas eu pegar, eu sou poderoso na rodinha dos meus amigos. Não é assim? E as meninas vão ficar falada, né? Vai ficar rodada. É qualquer uma. Ó a Geni lá da música. Ó a Amélia lá da música.
que esquenta a barriga no fogão e esfria no tanque. É isso que as mulheres devem ser? Ou as mulheres devem ser endeusadas como a Rosa do Pixinguinha, que foi a primeira música de abertura lá com a flauta? Legalizar o aborto pelo direito à vida das mulheres. Autorizar o aborto, será que garante mais a vida das mulheres? Depende. Porque se for fruto de um estupro, até que sim. E se não for fruto de um estupro? O casal namorava, aí descobriu que estava grávida, o namorado não quer, o noivo não quer, vai lá e paga para ela uma clínica clandestina, leva um remedinho para ela dar conta disso e sumir com isso. Tratando isso como uma coisa, né? Isso, um objeto. É um corpo. É uma vida. Vai responder. Vai responder tanto a mulher quanto o namorado que pagou, que induziu, que instigou. Isso vai ser crime. E aí nós vamos ter vários posicionamentos quanto a isso, né? A penalidade, não dissuadir as mulheres. Eu já decidi, né? O marido chegar e falar, o namorado chegar, o ficante chegar e falar, já decidi, você vai fazer. Não é assim. Afeta, restringe, viola os direitos humanos fundamentais das meninas e das mulheres grávidas, segundo a ONU, fere. Isso as induz a recorrer aos métodos inseguros de aborto, a não aceitabilidade, né? Aumenta o número de mortes e perdas de saúde devido ao aborto. O aborto ilegal não tem consulta médica. Um escritório tranquilo e conhecendo as opções, às vezes, pode evitar um aborto. Então, uma vítima de estupro deve sim fazer um acompanhamento psicológico, um acompanhamento médico, antes de tomar essa decisão. Não é que não deve denunciar a prática, porque muitas vezes são namorados, são noivos, não foi nada forçado, engravidou, quer fazer um aborto e aí resolve inventar que foi estupro. Não foi. Ou muitas vezes até foi, mas continua namorando. Tem situações assim. Conheço pessoas assim, que namorava, foi um próprio namorado, praticou o estupro, então foi contra a vontade, continuou namorando e teve o filho. Já tive alunas que o namorado, quando soube, pagou 10 mil reais para ela tirar o filho, e ela não tirou. Então são situações que estão no nosso dia a dia, são coisas para pensar. Causam mortes por suas causas indiretas, né? Problemas respiratórios, problemas de circulação. A ilegalidade tem um impacto diferenciado nos pobres e nas jovens. As ricas abortam e as pobres morrem, porque as pobres têm medo de contar, mantêm-se silenciadas cada vez mais, principalmente as mulheres negras, mantêm-se silenciadas, vítimas, tem aquela criança, olham para ela todos os dias. Já as ricas não pensam duas vezes, vão lá, pagam, tchau. Mas é uma vida. Jogou uma vida fora? Virou Deus para ter esse poder? Expõe as mulheres a serem vítimas de tortura, tratamento cruel, desumano e degradante, uma violência institucional. Você quer abortar? Você vai fazer o que eu digo? Lá na clínica clandestina. E aí? Ou você não quer abortar, você quer prezar pela vida, pela sua liberdade, valida um mercado milionário e clandestino que lucra com a falta e autonomia das mulheres. O mercado negro ganha horrores com isso. Vai contra a sociedade igualitária. O pai não se responsabiliza e nada acontece com ele. E eu? O pai vai se responsabilizar, vai ser punido. Falar em aborto para o direito, o aborto acontece quando tem a interrupção.
para o direito, assim que ocorre a nidação, a fecundação, né, a implantação do óvulo fecundado na parte uterina, já há que se falar em aborto. Apenas com o início do parto é que se fala em infanticídio ou homicídio. Então vai ser aborto desde a concepção, daquela imagem bonita que eu pedi para vocês fixarem os olhos. Desde aquele momento já tem vida e vai ser aborto. Se depois que nasceu matar, aí vai ser o crime de infanticídio ou homicídio, que muitas mulheres praticam no estado puerperal, que é um prazo geralmente de 45 dias, em que algumas mulheres ficam abaladas psicologicamente, algumas delas ficam até com depressão após o nascimento, pelo fato de já estarem acostumadas com um corpo diferente, aquele corpo não vai estar mais dentro dela, já está do lado de fora, e aí são várias questões psicológicas. O aborto como direito humano. O Brasil é um país conservador e vem de uma tradição religiosa que não separava Estado de igreja. A igreja sempre ditou as regras e ainda não separa, por mais que diga que nós estamos no Estado laico. E não é somente o Brasil, mas também países da América Latina e do Caribe. Falar de aborto sempre foi e sempre será um tabu. Afinal, não se quer dialogar sobre o direito das mulheres, mas sim sobre corpos femininos como depósitos, simplesmente incubadoras para servir aos homens e ao moralismo. A mulher sempre foi vista como um objeto. Aborto para a sociedade não é crime e sim pecado. Mas como podemos viver no estado dito laico, onde valores religiosos falam mais alto do que os direitos humanos? Os direitos humanos, a Constituição Federal, direitos humanos, quando eu falo, são as leis internacionais, e a nossa Constituição Federal, a nossa lei nacional, estabelece as regras para o aborto. Quando trouxer prejuízo para a mulher, quando for vítima de estupro, aí eu posso praticar, caso contrário, não. Mas e aí? Nós vamos pela nossa consciência moral. Geralmente nós vamos pelo sentido do que é pecado. E não é por aí que tem que ser as coisas. Tem que ser pela razão. Falar sobre sexo, sobre sexualidade, sobre orientação sexual, sobre identidade de gênero. Quantas identidades de gênero nós temos hoje? Gênero só tem dois, masculino e feminino. Identidade, nós vamos ter vários. Por isso que é o grupo LGBTQIA+, 8. Então são subgêneros. Tudo isso não é falado, tudo isso é entendido como estímulo à ideologia de gênero, menos como uma formação inclusive para prevenir abusos e violações. Afinal, conhecer o corpo é fundamental para uma vida saudável, temos que conhecer os nossos corpos. É importante lembrar que por anos sexo tinha como objetivo somente a reprodução. É isso que a religião vai pregar. Hoje, além disso, é também para satisfação do prazer. Quando mulheres querem sentir prazer, são acusadas de promíscuas, pecadoras, mas quando os homens satisfazem o seu prazer, inclusive estimulados desde a infância, são elogiados e motivados a cada vez mais serem pegadores e garanhões. Isso é verdade, não é? No Brasil, está presente no Código Penal as possibilidades de aborto legal, e a mais recente foi aprovado o direito de aborto legal em caso de fetos anencefálicos, que foi uma grande conquista que o Supremo Tribunal Federal ofertou à população brasileira no ano de 2012. E o artigo vai dizer o seguinte, que não se pune, então, o aborto praticado pelo médico quando for necessário ou quando ele for resultante de estupro. Necessário, se não há outro meio para salvar a vida da gestante, entre escolher entre a mãe e a criança, vamos escolher pela vida da mãe.
E no caso de gravidez resultante de estupro, se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz de seu representante legal. Nesse caso, pode haver o aborto. E no caso do anencéfalo, que foi a nova resolutiva do Supremo Tribunal Federal, que é o nosso órgão máximo de julgamento do Estado. E o que deve prevalecer? Deve prevalecer a vida da mulher, a vida do feto, a saúde, a moral ou a religiosidade? O que é que deve prevalecer no pensamento de vocês? A vida da mulher, a vida do feto, a saúde da mulher, a saúde do feto, a consciência moral da mulher, ou a consciência moral valorativa da sociedade, que vai julgar tudo isso como sendo pecado? E aí? O que é que nós devemos pensar sobre tudo isso? Falar em saúde da mulher brasileira é falar em algo extremamente delicado, que traz traços da nossa cultura, de uma cultura que é patriarcalista desde o Império Romano até chegar à colonização do Brasil, onde os casos de estupro eram altíssimos. No período feudal, na Idade Média, feudalismo, senhor feudal e vassalos, quantos fazendeiros tinham seus filhos com as escravas, que eram as empregadas das fazendas, poderiam ser senhores do café, e, no entanto, os filhos legítimos iam para as faculdades de Direito de Olinda, Rio de Janeiro, São Paulo. É o período do café com leite, aí vem a República, começa a Revolução Industrial, começa todo esse movimento das mulheres em busca dos seus direitos. E aí, legalizar ou não legalizar? Nós temos vários países que, nos últimos meses, legalizaram o aborto, mas tudo isso é uma questão de moral, de consciência moral, de lei, de legalidade, de direito à vida, de relação para com a bioética, para com as nossas vidas, para com a vida de todos. E vocês? O que vocês pensam disso? O que vocês pensam sobre toda essa relação existente aí? Oi. Oi, Carlos. Me surgiu uma dúvida aqui com relação ao aborto como crime, certo? Pode falar. No caso da mulher que viaja para um país em que é legalizado e efetua o aborto lá, ela pode sofrer alguma punição aqui por ser uma cidadã brasileira ou não? Se houver uma denúncia aqui no Brasil, ela vai ser punida. Se não tiver denúncia, não. Porém, se ela for para um outro estado, para um outro país, para um outro estado, e praticar esse aborto lá onde é permitido, ela vai fazer escondido, né? Ou ela vai, geralmente, para fazer numa clínica clandestina. Tem muitos casos de que vão para a Bolívia, né? Fazer essa prática. Mas só vai se tiver denúncia. Se não tiver denúncia, não. Porque como que vai saber? Né? E se fizer, sempre é feito também no comecinho, né? Então não tem como. A Emily colocou, eu acredito que, querendo ou não, até mesmo os casos de aborto legal, em decorrência do estupro, é realizado na maioria das vezes de uma forma machista, sendo que geralmente é um homem que realiza o delito, e a mulher é questionada inúmeras vezes sobre a sua verdade. Por isso, Emily, que muitas mulheres preferem ficar silenciadas e terem os seus filhos em silêncio. Por quê? Quando chegar na delegacia, ela vai ser tão questionada que ela pode ser vítima até de piadinha. Vai chegar no hospital, a mesma coisa. No hospital, ela vai ser direcionada para fazer o exame médico legal, que vai ser feito em cárceres. Lá ela pode sofrer também outro vexame, porque é a cena mais horrível do mundo.
Se ela foi vítima de estupro, por exemplo, é óbvio que ela vai estar machucada, que ela vai estar mordida, que ela vai estar arranhada, que ela vai estar roxa. E lá eles vão fazer o quê? Vão pedir para que ela tire toda a roupa, vão pegar uma régua e vão medir cada arranhão que tiver no corpo dela com a régua e vão anotar. Como é feita essa anotação? É uma folha de sulfite e tem o desenho de uma pessoa com os braços abertos, de frente e de costas. A cada lesão, eles vão marcar um X lá naquele desenho, naquele papel, que tem esse desenho. Eles vão marcar e vão descrevendo embaixo, como se fosse uma legenda, os locais onde tem as lesões. E depois isso é feito um relatório, remete para a delegacia, essa mulher vai ser ouvida. O suposto sujeito que praticou o estupro, se foi pego em flagrante, vai estar preso, ou senão ele pode ser posto em liberdade, depende do advogado dele, ou muitas vezes ele vai estar fugido, ou ele vai negar, por isso que vai ter que fazer os exames necessários para descobrir se ela foi mesmo vítima ou não. E o que mais vai ser questionado, se foi contra a vontade dela ou não. E lembrando que homem também é vítima de estupro, né? Só não tem como abortar. Mas é vítima de estupro, né? Duvido que algum homem vai denunciar que foi vítima de estupro por uma mulher, né? Mas é vítima. Alguém gostaria de contribuir, fazer alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Oi, Quando se falou na Revolução Industrial, foi na Revolução Tecnológica da indústria ou sobre os direitos das pessoas? Na Revolução Industrial em si, lá no começo, porque a tecnológica ela vai ser já no século XX, XXI, né? Então, lá na primeira Revolução Industrial, que vai ser a segunda geração de direitos, que nós vamos ter a Revolução das Mulheres, vamos ter a leitura das mulheres operárias. Não separei o meu livro, ele está aqui. A leitura das mulheres operárias, que elas vão começar a retratar o dia a dia delas dentro das fábricas, e elas vão mostrar como é que elas eram vistas pelos homens, então elas vão contar, é tipo um diário, onde elas vão contando o dia a dia delas dentro das fábricas. Então começa no século XX, com a primeira Revolução Industrial. A tecnológica ela já vai começar no final do 20, começo do 21, né? A tecnológica, que vai ser a última geração de direitos, que é a fraternidade. Mais alguém? Professor, eu tenho uma dúvida sobre a Lei Maria da Penha, que eu não sei aonde que eu ouvi falar que a Lei da Penha também tem direitos aos homens, né? Defende aos homens, mas não faz muito sentido a Lei Maria da Penha defender os homens. Ela não é que ela defende os homens. Ela é assim, um homem e uma mulher têm um relacionamento, tem que ter um vínculo afetivo, né, entre os dois, então pode ser pai, pode ser irmão, tem que ter vínculo afetivo. Se houver violência doméstica ou familiar, a Lei Maria da Penha vai defender essa mulher. Se são duas mulheres que estão casadas, uma relação afetiva entre duas mulheres, e uma delas tiver as características de homem, roupa, quase um homem transexual, vai ser aplicada a Lei Maria da Penha. Se são dois homens numa relação afetiva e um deles tem todos os trejeitos femininos, é quase um trans, aplica a Lei Maria da Penha. Caso contrário, não. Quando começou a Lei Maria da Penha, ela foi aplicada uma única vez em Cuiabá, assim que ela surgiu, ela foi aplicada em Cuiabá, numa relação em que a mulher bateu no marido. Só que o juiz entendeu que cabia pelo fato de que o marido era pequenininho, franzino, e a mulher era grandona, fortona e tal. E a mulher bateu no marido, foi aplicado a Lei Maria da Penha. Porque entendia-se que os dois tinham direito, porque se entendia que a Lei Maria da Penha, ela prezava pela igualdade de direitos, e não podia ter uma lei específica voltada somente para as mulheres.
Hoje o entendimento é outro. O entendimento é que deve haver uma denúncia e que ela vai ser aplicada somente a mulheres. Numa relação homoafetiva, então para as relações homoafetivas femininas vai ser aplicada. Para as relações homoafetivas masculinas, em que dois homens têm uma relação afetiva, mas nenhum deles é transgênero ou tem os caracteres femininos, os dois têm caracteres masculinos, não vai ser aplicada a Lei Maria da Penha para dar uma proteção de direitos, por exemplo. Vai ser aplicada uma medida cautelar, que nós chamamos. É o mesmo afastamento que dá para os homens, né, na aplicabilidade de uma relação normal, a medida protetiva, só que na relação entre dois homens, que nenhum deles tem os trejeitos femininos, vai ser aplicada uma medida cautelar diversa da medida protetiva. É a mesma coisa, só muda o nome, mas vai ter a medida protetiva, ou seja, vai durar durante 6 meses, um não pode ter contato com o outro por 200 metros, se um estiver num bar, por exemplo, e o outro chegar, quem chegou por último tem que sair, ou num supermercado, numa loja, quem chegou por último tem que sair, não pode ter nenhum tipo de contato, senão rompe a medida protetiva. Então, ela só é aplicada nesses casos. E para 2 homens, vai ser chamado de medida cautelar, e não medida protetiva. Para homem e mulher, aplica para mulher medida protetiva. Então, o homem não pode chegar perto dela 200 metros, não pode ter nenhum tipo de contato. 2 mulheres, aplica Maria da Penha. Caso contrário, não aplica Maria da Penha. É o posicionamento doutrinário. No começo, aplicável. Depois já teve uma mudança, hoje não se aplica mais e não depende da vontade. Então, se acusou alguém de Maria da Penha, não pode desistir. Resolvi voltar com meu marido, resolvi voltar. Não pode. Meus filhos ficaram doentes. Não pode. Pode voltar? Pode voltar, só que o processo vai continuar e vai responder pelo processo. Vai responder porque já passa a ser de interesse do Estado, do promotor de justiça. É o promotor de justiça que vai oferecer a denúncia e aí vai responder até o fim, até as últimas consequências, mesmo que o casal reate, sendo nas relações homoafetivas ou heteroafetivas, tanto faz. O processo sempre vai até o fim. Não compete mais a escolha. Antes competia a escolha, hoje já não mais. Porque o índice aumentou. Com a Lei Maria da Penha, os índices aumentaram de violência doméstica, tanto nas relações hétero como nas relações homo. Os índices aumentaram. E os índices aumentaram nas relações afetivas entre negros. A população negra é a maior vítima de violência doméstica, de homicídio, de doenças salutares também, como HIV, AIDS, é o maior índice. Tudo é a população negra, porque são os excluídos da sociedade. Desde a escravidão, da libertação dos escravos, nós não tivemos políticas de inclusão do negro na sociedade. E isso vem trazendo resquícios, por isso que hoje nós temos as cotas raciais. Há necessidade de ter as cotas raciais? Não mais, porque nossa sociedade já é toda miscigenada. Todo mundo tem o pé na senzala, né, como a gente costuma dizer. Então não teria mais necessidade de termos as cotas raciais, mas elas estão aí presentes porque o Estado ainda entende que deve se redimir de um passado não tão distante assim, onde não tiveram políticas públicas de inserção. Mais alguém? Deu para clarear a ideia, Lô? Deu, professor, deu. Deu? Mais alguém gostaria? Se tiver com vergonha, pode escrever no chat, tá? Há um tempo atrás, eu li uma pesquisa que foi feita com diferentes fontes dos Estados Unidos, em que é estimado que os detentos adultos e jovens do sexo masculino sofreram várias vezes
mais incidentes de vitimização sexual do que mulheres, mas não sei se a pesquisa estava dando informações reais ou falsas. Nos Estados Unidos é verdade, tem muitos índices de abuso sexual, onde os homens são vítimas, isso é verdade, e são geralmente homens negros, lá nos Estados Unidos. É verdade, tem muito. Quando são presos, inclusive, ficam em celas separadas, né? Os estupradores têm uma cela separada, os homoafetivos têm cela separada, os estupradores ficam em celas separadas, porque senão os educandos que estão presos lá dentro praticam o mesmo crime que eles praticaram do lado de fora, vão estuprá-los também, para eles sentirem na pele. Então, por isso tem cela separada. Em Araputanga tem cela separada, Mirassol tem, Quatro Marcos tem, Cáceres tem. Mais alguém? Vocês são muito quietinhos. E aí, vamos? Giovana, você é irmã da Tati? Olha, eu vou fazer outra pergunta. Pode falar, João. Em um mundo socialista, onde eles dizem ser todos da mesma classe, todos iguais, essas leis ainda eram aplicadas de maneira igualitária ou haviam ainda diferença entre os dois sexos? Vai ser tudo aplicado de maneira igualitária. Se o Brasil virasse socialista, por exemplo, tudo seria aplicado de forma igualitária, porque o socialismo é o cooperativismo, né? Se a gente parar para analisar de uma forma bem superficial. É o cooperativismo, então vai ser tudo aplicado de forma igual para todos. Embora a nossa lei diga que nós somos iguais perante a lei e que ela deve ser aplicada de forma igual para todos nós, mas nós sabemos que ela não vai ser aplicada, que ela vai trazer as suas excludentes, né? Vai trazer algumas exceções. A Lei Maria da Penha é uma delas, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, imagina num Estado socialista, nós vamos ter um Estatuto da Criança e do Adolescente, uma lei específica para crianças e adolescentes? Não, nós aplicaríamos a lei dos adultos. Então, vai ser uma mudança cultural muito grande. Nos Estados Unidos, por exemplo, cada estado que compõe o Estado americano, ele é composto por um conjunto de leis diferentes, mas tem uma lei maior que comanda tudo. Então, cada estado segue uma regra, mas tem a sua lei maior. Diferente de nós, que seguimos a Constituição Federal. A Constituição que vai dizer que outra lei eu vou aplicar. Lá nos Estados Unidos já é diferente. Se nós pegarmos uma cultura africana, por exemplo, a cultura africana é totalmente patriarcalista. A cultura religiosa, que vai ser o candomblé, né? O candomblé é todo patriarcalista. Quem manda é o homem. Quem vai ser o baba, que eles chamam, o representante maior da religião, vai ser sempre o homem. Mulheres podem ser as chefes da religião, a sacerdotisa, que eles vão chamar, que vai ser a babalorixá. Pode, mas quando não tiver o homem da casa comandando. Depois que o homem morre, a esposa vira a babalorixá, vira a sacerdotisa da casa. O sacerdote vai ser sempre o homem. Então é uma sociedade extremamente machista. E essa cultura acaba vindo para o Brasil, principalmente para ir para o estado de Mato Grosso. E aí no estado de Mato Grosso nós temos muitas ialorixás, sacerdotisas do candomblé, que pregam a cultura, né, que desenvolvem a cultura, que vai ser chamada de cultura griot, que para nós tem o sentido de contação de histórias. A religião de matriz africana, ela vem por contação de histórias e por exaltação à natureza. Não é que a pinga, a galinha preta, a macumba, é o exaltar a natureza. Mais alguém? Não? Se vocês tiverem dúvidas, entrem em contato pelo WhatsApp, pode ficar à vontade. Se quiserem chamar no privado, pode chamar também, não tem problema, tá bom?
Depois eu vou pôr até meu e-mail também lá no grupo para vocês entrarem em contato. Se quiserem tratar sobre os outros 2 temas, nós podemos tratar sobre eles, ou se quiserem algum outro tema que seja mais voltado ao direito também, podem ficar à vontade para pedir, para entrar em contato comigo a hora que quiserem. Muito obrigado por estarmos juntos hoje. Espero que vocês tenham gostado e que nós possamos estar juntos outras vezes, tratando de temas bem instigantes, assim como esse do aborto, do direito à vida e do empoderamento das mulheres, numa perspectiva mais filosófica. O professor Felipe vem com a perspectiva sociológica e eu venho sempre com a filosófica, para nos colocar em indagações de o que, por quê, para que e como, dentro das nossas vivências sociais. Então, muito obrigado a todos que estiveram presentes. Eu vou postar essa gravação no meu canal do YouTube, vou mandar o link para vocês, se vocês quiserem rever, tá bom? E aí, depois que vocês reverem, vocês avisam que eu excluo de lá, tá? Um grande abraço a todos, hashtag fiquem em casa, fiquem com Deus, se cuidem, e vamos estudar, vamos fazer as redações da professora Elaine. De vez em quando eu passo umas colinhas escondidas para ela não ver, tá bom? Um grande beijo no coração, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Qual é o nome do canal do YouTube? Vai ser o meu e-mail, eu vou mandar para vocês. Ok. Obrigado. Vai conversar com o pai? Vamos falar de mulher, né? Fala dela, igual, né? Fala comigo. Já tive mulheres de todas as cores, de várias cidades, de muitos amores. Umas até certo tempo fiquei, pra outras apenas, mas um pouco fiquei. Já tive mulheres de tipo fingida, do tipo acanhada, do tipo vivida. Casada, carente, solteira, feliz. Já tive donzela e até meretriz. Mulheres cabeça e desequilibradas, mulheres confusas de guerra de paz, mas nenhuma delas me fez tão feliz como você. Procurei em todas as mulheres da felicidade, mas eu não encontrei, fiquei na saudade. Foi começando bem, mas tudo teve fim. E ela que bom, né? Você é o sol da minha vida, minha vontade. Você não é mentira, você é verdade. É tudo por um dia, meu sonho pra mim. Ei, pai. Tive mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores, com mais até certo tempo fiquei, pra outras apenas um pouco fiquei. Já tive mulheres de tipo adida, de tipo acanhada, de tipo vivida, casada, carente, solteira, feliz. Já tive donzela e até meretriz. Mulheres de cabeça desequilibradas, mulheres confusas sem guerra de paz, mas dentro delas sempre foi tão feliz como você me faz. Valeu! Procurei em todas as mulheres da felicidade, mas eu me encontrei, fiquei na saudade. Foi começando bem, mas tudo teve fim. Você é o sol da minha vida, é a minha vontade. Você não é mentira, você é verdade. É tudo que um dia eu sonhei pra mim. Agora vai! Começando bem, mas tudo teve fim. E agora? Vamos lá. Você é o sol da minha vida, a minha vontade. Você não é mentira, você é verdade. É tudo que um dia eu sonhei pra mim.
amor. Valeu.